Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Saudamos também os nossos irmãos desencarnados que estão aqui em espírito para, como nós, refletirmos mais uma vez, dar continuidade sobre o estudo do nosso Mestre Jesus, sobre o seu Evangelho. E para isso, vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que essa obra foi publicada por Allan Kardec em 1864, sobre a orientação dos espíritos superiores, com o objetivo não de modificar, alterar o Evangelho de Jesus, mas procurar sempre esclarecer as dúvidas que ficaram esquecidas ou mal compreendidas no passar dos anos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse objetivo, de maneira clara, que todos possam entender os ensinamentos do nosso Mestre. E a lição de hoje é: sede perfeitos. E o Evangelho traz caracteres da perfeição: o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E começa assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em São Mateus. Realmente, o ensinamento de Jesus é muito claro. É fácil a gente amar, querer bem, entes queridos. Já é difícil você amar aqueles que temos ressentimentos, que temos mágoas, pessoas que não querem o nosso bem. Isso é difícil, né? E quando diz amar aqueles que nos odeiam, essa palavra odiar no Evangelho não tem um significado que nós entendemos. A gente não pode amar o inimigo como você ama um ente querido, né? É simplesmente não querer mal dele, que ele possa realizar as suas coisas. A gente não vai procurar interferir, não dirigir pensamentos maus a essa pessoa, que muitas vezes pode até nos prejudicar. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Então, quando diz sede perfeitos, nós somos criaturas, filhos de Deus, nós somos perfectíveis. É porque o termo perfeição plena é só Deus, nosso Pai. Nós temos uma perfeição relativa de filhos de Deus, não é isso? Mas é um caminho que temos que seguir para poder conseguir essa evolução espiritual, que todos nós temos esse objetivo, né? Então, quando Jesus disse fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, né? Porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Lembrando sempre que Jesus é o nosso modelo e guia. É Ele que é a referência que o nosso Pai Maior enviou aqui ao nosso planeta, para que a gente pudesse entender esse caminho, como o Zé Manuel lembrou hoje, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho. Ele traz realmente a importância que tem, né, o seu Evangelho. Então Ele é o nosso caminho, esse é o nosso modelo e o nosso guia. E aí, o que o Evangelho traz falando sobre o homem de bem? Olha quantas características. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. É para que
a gente tem muita dificuldade de cumprir todos esses detalhes, né? Todos esses caracteres. E, em seguida, os Espíritos vão descrevendo alguma dessas características. Ter fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Lembrando sempre aquela mensagem que nós mostramos hoje aqui nos slides, né? Como diz o Divaldo Franco. Deixamos o que temos, levamos o que somos. Na vida espiritual vai ser exatamente o que nós somos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Todos os nossos conhecimentos, nossos ideais, tudo isso que nós levamos, nosso afeto, esses são as verdadeiras coisas que levamos para o plano espiritual. Então, a pessoa que ama sabe, né, as vicissitudes da vida, tem empatia pelo sofrimento das outras pessoas. E quando chega o sofrimento em si, ele aceita sem murmurar, procura entender que não existe injustiça divina. Ninguém é prejudicado por Deus, né? Geralmente são nossas faltas, nossa imprudência. É isso que vai realmente acarretar as consequências que nós não desejamos, não é? Então, a pessoa boa, ela vê todas as pessoas como irmãos. Não simplesmente fica restrito ao seu lar, aos seus entes queridos, mas estende o seu amor, porque nós vamos lembrar o que é de Jesus. Jesus não escolhia quem ele ia curar. Ele não olhava a classe social da pessoa, né? Que religião que tinha, que raça que era, nada disso, né? Então Jesus procurava atender a todos. Esse é o nosso modelo, né? E os Espíritos ainda dizem: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras, que é muito mais, né? Então reparem, meus irmãos, como nós temos um caminho muito distante ainda a percorrer. Nós estamos muito mais próximos do nosso início do que da angelitude. Esse é o caminho que nós temos que seguir, mas é um caminho árduo, não é? Muitas vezes com sacrifício, mas temos que sempre ter a compreensão que ninguém está desamparado. Nós temos nosso anjo de guarda, os benfeitores espirituais, para que a gente possa vencer essas vicissitudes, as dificuldades que todos têm na vida. O que seria os bons espíritos? O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Algumas pessoas acham que quem é espírita não é cristão. Se não fôssemos, não estaríamos aqui estudando o Evangelho, estaríamos estudando outras coisas, mas é uma base da doutrina espírita, né? É o tripé da doutrina espírita: a religião, a ciência, a filosofia. Então, sim, é estudado, e principalmente todo espírita, todo cristão, não é simplesmente conhecer o Evangelho de Jesus, saber onde está cada passagem, mas praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou, não é? Assim como o Zé Manuel disse da mensagem do nosso companheiro Costeira, que são sempre atuais, a mensagem de Jesus também nunca fica fora de moda, não é? É sempre atual, os ensinamentos de Jesus, não é? Sempre atuais. Então, o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele facilita aos homens, né, a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, como diz, uma fé raciocinada, né? Muitas pessoas se encantam com os fenômenos espíritas, mas não saem dali, não compreendem que é muito mais que aquilo. Muitas vezes o fenômeno espírita é para mostrar que existe uma continuidade da vida do outro lado, que nós não acabamos no túmulo. Nós deixamos o nosso corpo físico, mas a nossa consciência, o nosso eu, isso continua existindo. Por quê? Nós somos criados por Deus e somos imortais. Nós somos espíritos imortais, com a caminhada evolutiva determinada, inexorável, não é? Então, essas pessoas que vão atrás de fenômenos simplesmente não compreendem o alcance moral que tem a doutrina espírita, não é? E também a doutrina espírita não tem nada de mistério, nenhum véu, não tem pessoas iniciadas com posse de conhecimentos secretos, nada disso. Nada disso, é muito claro, muito objetivo, explica claramente para que todos possam
compreendê-la. Então, e para entender a doutrina espírita, não há necessidade de uma inteligência fora do comum, nada disso. Pessoa comum, simples, do dia a dia, né? Ele vai entender os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita? Isso é muito importante, gente, olha só. Não é que o espírita é perfeito, o espírita é privilegiado, nada disso. Olha que fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha só, é aquela luta conosco mesmo, diariamente. Quando fizemos alguma coisa, cometemos algum ato equivocado, ter consciência, puxa vida, eu errei, né? Eu vou procurar reparar o que eu errei e procurar não cair mais de novo nesse erro. Isso é um aprendizado constante que nós fazemos. Ninguém precisa ficar cobrando da gente isso. A nossa consciência nos cobra. Nós percebemos, muitas vezes, como não estamos no caminho certo. Às vezes, por teimosias, queremos continuar. E aí o nosso anjo de guarda, o espírito protetor, que é a mesma coisa, vem aqui nos falar, né, dar uma intuição, olha, né, o caminho não é esse, procura observar melhor. Né, e a gente, às vezes, dá ouvido e às vezes não dá ouvido às orientações que recebemos do nosso espírito protetor. Né? Então, meus irmãos, ninguém consegue essa melhoria espiritual da noite para o dia. Exige-se sim perseverança, sacrifício para vencer todas essas vicissitudes que a vida nos apresenta. O importante é ter a consciência que somos seres perfectíveis, como eu disse, né? Mas ainda estamos mais próximos, né, como disse, do nosso início, mas sabemos que lá na frente, né, com fé, nós vamos conseguir chegar na condição de espíritos que são os grandes espíritos iluminados que vão viver num mundo diferente que nós estamos habituados agora, estamos nesse momento, porque nós estamos num mundo de expiação e provas. Já estivemos em condições mais difíceis, já participamos dos chamados mundos, né, primitivos. A nossa história mostra, quando a gente vivia nas cavernas, como é que a gente ia ali? Não tinha moral nenhuma, o conhecimento era muito limitado. Né? Ficava ali na luta da subsistência apenas, não tinha leis, não tinha nada, tá certo? Nós vemos com o passar dos milênios, viemos melhorando a nossa condição, é isso que importa. Hoje estamos melhor do que já fomos no passado e com certeza vamos fazer um esforço maior para poder estar melhor em condições futuras. Não é? Parábola do semeador. O que a parábola diz? Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus. Muitas pessoas param aí, procuram enxergar apenas isso, que alguém veio, jogou uma semente, a semente, né, frutificou o lugar. Mas o que o Evangelho, o que a doutrina espírita vem mostrar para a gente? O que seria exatamente esse ensinamento? A parábola da sementeira representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira que nós aproveitamos os ensinamentos de Jesus. Como cada um aproveita isso. Então ele fala, aquele que recebeu a semente ao longo do caminho é aquele que escuta as palavras do reino e não lhe dá atenção. E nossas más tendências vêm e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Então é aquela primeira parte, né? Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe na hora mesmo com alegria. Acha fantástico o ensinamento de Jesus, mas já aparece um sofrimento na vida, alguma dificuldade e já acha que não é mais aquilo, né? Que já está largado, que está desamparado. Repare, né? Não resiste e não segue, evidentemente, os ensinamentos de Jesus. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as coisas do mundo material começam, né,
A ilusão desse mundo começa simplesmente envolver a mente da pessoa e ele vai simplesmente largando de lado os ensinamentos do mestre e vai se apegando, tendo o apego, sim, ao mundo material. Não é isso? Então, sufocam-se, não é isso? Como se fosse um espinheiro, né? E torna infrutífera toda a sua ação, porque realmente ele não deu atenção e valor, sim, que são os bens espirituais. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que ele presta atenção e aplica no dia a dia os ensinamentos de Jesus. É isso que vai contar, sim, é isso, né? E isso é no convívio que nós temos, na convivência, começa em nossa casa. A importância que nós temos na nossa família. Temos dificuldades, temos parentes difíceis e muitas vezes nós somos o parente difícil. Não é? Tem que ter consciência disso, que sempre a gente quer colocar no outro. Ele é difícil, ele é isso, ele é aquilo, ele é impaciente. E nós? Como é que nós somos diante disso? Nós somos aqueles conciliadores na família, procuramos harmonizar ou muitas vezes queremos colocar gasolina na fogueira, não é? Então a gente tem que ter clareza disso, procurar participar sim nessa convivência e estender, né, essa harmonia à escola, nosso ambiente de trabalho, em todas as relações sociais que temos. Isso é sim vivenciar o Evangelho de Jesus, certo? É isso que importa. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não aquele que as profissões impõem. É evidente. Dever profissional é trabalho e remuneração. É obrigação da pessoa. Se ela tem um trabalho, ela é remunerada por aquele trabalho. Na ordem dos sentimentos, o dever moral é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse, do coração, né? Do egoísmo nosso, do orgulho. Isso é mais difícil de lidar, não é isso? O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, que é a nossa consciência, esse guardião da probidade maior, nossa interior, e nos adverte e que nos sustenta, não é? Outra coisa, o que faz muitas vezes um médium, num dia de frio, às vezes com chuva, vir até uma casa espírita para dar passe? Esse é um dever moral, é um dever moral, não é? Isso não tem nada a ver com o trabalho, ele não é remunerado nesse trabalho, aliás, a doutrina espírita não é remunerado. Os espíritas têm profissões. Espiritismo não é profissão, é isso? É culto, é entendimento, é conhecimento, é estudo, praticar a caridade, orientação. É esse que é a doutrina espírita e não a profissão. Então, é interessante a gente analisar aquilo, o sacrifício que as pessoas fazem para servir. É isso, para servir, para atender ao outro que tem necessidade. Tá bem? E quando o médium, qualquer outra pessoa que trabalha com assistência, como voluntário, ele é beneficiado e o outro que foi atendido também é beneficiado. Os dois são beneficiados, aquele que recebeu, né, e aquele que doou. Tá bem? A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Então, dificilmente, a nossa condição hoje ainda de espírito na caminhada evolutiva, dificilmente nós temos apenas bons hábitos, né? Como diz aqui, né? Ser paciente, moderado, modesto, humilde. Nós temos, às vezes, atitudes de modéstia, temos atitudes fraternas, mas também temos, muitas vezes, atitudes egoísticas, né?
Então, isso que nós temos que entender, que esses maus hábitos, eles são temporários. São temporários. Agora, aquilo que nós conquistamos, se eu procuro ser paciente, se eu procuro, sim, ser solidário, ser fraterno, se eu conquisto isso, é para sempre. Ninguém vai perder isso. Todas as virtudes conquistadas são para sempre. Mas os nossos maus hábitos podem ser, com o nosso esforço, sendo largados no caminho e sendo substituídos por bons hábitos. É isso que importa, né? Então, nós não podemos, sim, né, ter só apenas virtudes, ainda não, né? A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Então, a pessoa que é bondosa e é caridosa, ela não quer holofote, ela não quer falar o que faz, nada disso. Muito simples, né? Não quer nenhuma atenção, procura não ofender aquele que recebeu a ajuda, né? Para a pessoa não se sentir humilhada, é o cuidado que tem. Então, existem muitas pessoas boas nesse mundo, só que não aparecem, não é? São Vicente de Paulo era virtuoso. São Vicente de Paulo. João Batista Vianney, também conhecido como Cura d'Ars, era virtuoso. E muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. E essas pessoas de bem, eles não se achavam assim. Eles ignoravam que eles eram assim. As pessoas que diziam: olha, fulano é bondoso, fulano é isso. Ele não falava nada. São Francisco de Assis não falava da sua humildade, mas as suas atitudes eram de pessoas muito humildes, seguidor de Jesus ali, olha, no dia a dia, tá certo? Esses são os verdadeiros homens de bem, não é? Que o Evangelho está dizendo. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então é isso, como diz o próprio Kardec. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Aliada a ela tem tantas outras, não é? O orgulho, a arrogância, tudo está ligado muitas vezes ao nosso egoísmo pessoal. Bem, é muito difícil se livrar disso. Às vezes, quando nós estamos muito bem, é tranquilo. Estamos bem de saúde, estamos bem financeiramente, não é isso? Mas chega num aperto qualquer, de repente, é aquele salve-se quem puder. Não é? As pessoas são muito educadas, mas às vezes quando falta, dependendo do lugar, que falta um alimento e as pessoas vão no supermercado e está acabando aquela correria, ali não existe empatia, não é isso? É como se todo mundo quisesse sobreviver, né? Aquele momento que é o momento de nós provarmos que nós somos fraternos, é repartir, dividir, não querer levar tudo para você, né? Eu vou levar 10 pacotes de arroz para que ninguém fique com nenhum. É isso? É difícil, né? Essa que é a hora de mostrar se nós realmente somos fraternos, somos solidários ou apenas nas situações boas que nós estamos assim, né? Numa casa espírita, numa igreja que frequenta ou num templo. É fácil ser muito bom, ter harmonia com espíritas, com católicos no seu meio, com os evangélicos, é isso? Agora, quando você encontra pessoas que não são da sua religião, pensam diferente de você, como que é o nosso pensamento? Nós vamos realmente procurar entender, respeitar, que é de outra religião? É isso? Lembramos de Jesus. Jesus atendia a todos, independente da condição de cada um. Esse é o nosso exemplo. Respeitar as outras religiões. E essa é uma grande característica do Espiritismo. Jamais o espírita faz proselitismo. Jamais o espírita vai querer trazer gente para o Espiritismo. Ah, você é católico? Continue com a sua doutrina. Você é evangélico? Continue. Você é budista? Continue. É importante que você aprenda, né, e se desenvolva com isso. E não querer trazer as pessoas para o Espiritismo. Não é esse o objetivo. Cada um com a sua crença, com o seu culto. O importante é o que a religião está fazendo para nós. Tá? O que ela vai modificar a gente para melhor? É isso que tem que ser.
Bem? Os superiores ou inferiores. Aqui no caso, a lição trata os termos superiores e inferiores relativos a cargo ou função, tá bem? De uma pessoa. E não sobre ser superior ou inferior espiritualmente, tá? É simplesmente encargo, né? As pessoas que estão lá em cargos altos e outros que são subalternos, que são, né, em cargos menores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àqueles que dela se acham investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, uma propriedade. Encarnamos para evoluir espiritualmente. Assumimos diversos papéis em diversas encarnações, ora nobre, ora pobre, ora homem, ora mulher, ora negro, ora asiático. É isso? Cada encarnação nós temos um papel a representar, tá bem? Cada experiência temos o livre-arbítrio para tomar as decisões. Com cada encarnação, cada papel que assumimos na família e na sociedade, temos a responsabilidade dos nossos atos. É isso? Ou seja, as atitudes e as consequências. Se são benéficas, voltam em benefícios. Se não são, também vão voltar, né, na mesma condição que nós emitimos as nossas atitudes ou os nossos pensamentos. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que esses poderão cometer. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande, para cumprir, né? Qualquer que seja ela. É sempre dada para o bem. Ninguém vem aqui encarnado para fazer o mal. Isso é o nosso livre-arbítrio que faz isso, né? Então, fazer o melhor para conseguir os bons frutos, do contrário, nós também vamos sofrer as consequências na nossa direção equivocada ou de maus exemplos que nós demos, tá bem? Se Deus pergunta ao rico, o que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Auxiliou seus funcionários para crescerem profissionalmente? Auxiliou nos momentos difíceis? Foi uma pessoa justa ou fez deles escravos da tua vontade ou para atender os teus caprichos? Eu vou dar um exemplo muito prático para a gente analisar, tá? Uma pessoa é contratada para cuidar de um idoso. É isso? Lavar e cozinhar para aquele idoso. De repente, o patrão começa a trazer roupa de toda a família, né, para a pessoa lavar, passar, etc. Né? Isso é um abuso. Um abuso. Porque muitas vezes a pessoa ele necessita muito do trabalho e está sujeito a sacrifício, o salário é o mesmo. Então, no caso, não está certo. A gente percebe que está errado. Esse não foi o contrato, não é? Isso é comum acontecer, tá bem? A pessoa tem necessidade, então ela, né, não sai dali, continua aquele trabalho pela condição dela. Tá? Então, tudo isso aí são coisas que a nossa consciência vai cobrando, né? O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O que vai importar é o que fez com a autoridade que lhe foi outorgada. É isso, né? E essa responsabilidade não é só também para o patrão, como se diz, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de um não autorizam as faltas do outro. Olha só, que coisa, né? Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, é claro isso,
né? Eu devo merecer coisas que eu estou passando. É ensinamento para mim. Não existe castigo, existe educação espiritual. E às vezes, muitas vezes, é com sofrimento. De repente, eu já abusei em outra vida, não é isso? E devo sentir agora, nesse turno, esses inconvenientes daquilo que eu provoquei em outras pessoas. Bem, a reencarnação, meus irmãos, é o sistema para aplicar a justiça divina. O homem no mundo, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Se pedimos auxílio dos benfeitores espirituais, não podemos deixar demorar em nossos corações sentimentos fúteis, sentimentos de ressentimento, de mágoa. Olha só, os maus pensamentos às vezes vêm, não podemos deixar que eles permaneçam. Como diz, nós não podemos evitar que um pássaro pousa na nossa cabeça. O que nós não podemos deixar é fazer ninhos na nossa cabeça. Então o pensamento é assim, ele vem, a gente tem que, né, dissipá-lo, não ficar ali com ele, né, aninhando ali, dando, né, curtindo aquilo, não. Então muitas vezes esse pensamento não é nosso, foi, né, outra mente que está ligada à nossa ali e deu uma sugestão. A gente não deve, né, agasalhar essas orientações que muitas vezes são negativas, tá bem? E aí, para encerrar esses ensinamentos, cuidar do corpo ou do espírito? O que é mais importante? O corpo ou o espírito? Dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, olha só, os ascetas que querem abater o corpo e o dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas correntes que são quase tão insensatas umas contra a outra, né? Para os ascetas, o corpo físico é fonte de grandes males. Então, ele é inútil em termos espirituais. E o desejo da carne, por essa razão, é comum do ascetismo, né? A prática de penitências físicas, flagelação, jejuns prolongados, tipo assim, mortificar o corpo. Esse corpo é a minha perdição. Aí que está muitas vezes a fonte, né, das minhas caídas. Essa é a ideia do asceta, né? O materialismo sustenta que a matéria é a única realidade do universo. Rejeita a ideia da vida após a morte física. Não repare, ao lado desses dois partidos, né, tem indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Pessoas que também não sabem, né, para que lado que fica. Eu vou atender o meu corpo ou vou atender eu como espírito, né? Onde está a sabedoria disso, né? E nós vamos ter a doutrina espírita, cuidar do corpo e do espírito, devido às relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Nós somos espíritos que precisamos agir aqui no mundo material. Nós temos o perispírito, que é um elemento semimaterial, intermediário entre o espírito e o corpo físico. Mas o corpo físico, nós atuamos no mundo espiritual. Precisamos dele, do corpo físico, não é isso? Então, é um instrumento da nossa alma. Então, desconhecer isso é desconhecer as leis de Deus. Tá? O espírito precisa, sim, dessa ação. Se o espírito planejou lá no plano espiritual, eu devo provavelmente viver em torno de 85 anos aqui no planeta, para eu cumprir minhas coisas. Só que eu abuso do meu corpo físico, praticando diversos excessos, desgaste do corpo, no que eu como, no que eu bebo, etc. E aí pode sim a desencarnação ser antes do período programado, né, por um excesso, por um abuso do corpo físico. Então tem que ser cuidado sim. Né? O Chico Xavier dizia que tem que cuidar da alma como se fosse morrer amanhã e do corpo físico como se ele fosse eterno. Tá? Então, que cuidar, sim, dos dois elementos. Eles são muito importantes. Então, meus irmãos, grato pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos e muita paz. Muito obrigado.